Estamos chegando aí ao fim dessa jornada. Fico feliz que o auditório tenha vários resilientes. Obrigada pela audiência de vocês. Oi? É uma coisa que eu vou propor, e vocês avaliam, se vocês gostariam de se aproximar mais, para ficar mais juntinho. Eu acho que aqui na frente o ar-condicionado é melhor. Bom, então já vamos conformar nosso painel. O nosso painel 4 vai tratar da produção sustentável. E eu gostaria de convidar o senhor Marcelo Asbani, do Ministério do Meio Ambiente, para a mesa. Marcelo está chegando. O senhor Devani Garcia, da Agência Nacional de Águas, mais um dos nossos painelistas. Devani chegando. O senhor Rafael Silveira, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. E o nosso comentarista, convidado especial, o senhor Edgar Salinas, da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Obrigada. Por favor, vocês estejam à vontade, podem assentar-se. Ok. À vontade, eu fico aqui. Isso, obrigada. Bom, gente, o painel Produção Sustentável, ele foi pensado com alguns critérios. É sempre muito difícil para a gente elencar produtos da cooperação que nós gostaríamos de apresentar na mostra, porque nós somos praticamente apaixonados por todos os nossos produtos técnicos. Mas a gente pensou em alguns critérios e dentre essas características, nós buscamos ações e iniciativas que chegavam diretamente às comunidades rurais. Esse foi um dos critérios. O outro critério foi concretude. O quão concreto essas iniciativas elas estavam para as comunidades, para a população. Essa foi um dos critérios. Um outro critério que a gente também buscou e tentou articular foi o nexo água, energia e alimento. Porque estamos razoavelmente convencidos de que temos que trabalhar esses três eixos de forma bastante articulada. Nesse sentido, nós temos aqui a iniciativa das Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas, que são as URADs, é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, é uma iniciativa no âmbito da Convenção de Luta contra a Desertificação, é uma convenção das Nações Unidas, que o ICA participa e apoia desde o ano de 2002, no qual nós desenvolvemos o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação, claro, apoiando o Ministério, desenvolvemos os planos estaduais de combate à desertificação, e quando o trabalho das unidades de recuperação de áreas degradadas ele se iniciou, ele veio como uma resposta. Bom, temos planejamento, temos a política de seca, que está no campo adotando práticas conservacionistas. E o Devani ele é muito didático, ele vai explicar para vocês como é que isso incide diretamente sobre o abastecimento urbano. Aquela dicotomia rural-urbano, ela não existe. O que existe é uma integração, um sistema onde o rural e o urbano eles têm que estar se ajudando. Então, o Devani vai trazer essa experiência. Como diz o nosso representante, é um dos programas pelo qual nós temos um carinho muito grande. E ele é inovador, ele é extremamente vanguardista. Então, a gente realmente tem orgulho da parceria com a Agência Nacional de Águas para o Programa Produtor de Água. E o Nexo Energia, né, não poderia faltar, o Rafael Silveira, é o nosso colega do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu tenho sempre que trocar o chip, porque era MI, né, então mudou, Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, exatamente. E o Rafael, a gente desenvolveu com a Secretaria, o Rafael vai explicar isso para a gente, esse estudo extremamente interessante sobre a viabilidade técnica, econômica e ambiental
de um mix de energias renováveis para a operação do programa de interligação de bacias do Rio São Francisco. Eu acredito que ninguém aqui tem dúvidas sobre a importância desse programa, a importância que ele vai, o impacto que ele já está causando no âmbito local, sobretudo quando nós acompanhamos os estados que ele está alcançando, né, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, exatamente. E sobretudo, nas regiões mais secas. Então, o impacto do programa no âmbito local, ele vai mudar realidades. Vai mudar realidades. E a ideia de trazer a energia renovável como uma fonte de operação do programa é instigante. E aí o Rafael vai detalhar mais para a gente o que o estudo apontou. Então, eu creio que está todo mundo bastante ansioso para escutar as apresentações, o detalhamento de tudo isso. Eu já convido o Marcelo para começar. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao ICA pelo excelente evento que a gente está tendo aqui, né? E agradecer também na figura da Romélia, né? Do Dr. Bakeman, da Kilmara, do Mauro, que está sempre colaborando e ajudando a gente no projeto, né? É um pessoal altamente capacitado que tem facilitado muito a execução do projeto do Ministério do Meio Ambiente. Como a Romélia falou, meu nome é Marcelo Rasbani, eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, já exerço atividade lá há 15 anos, né? Portanto, eu peguei muitas mudanças, muitas transformações. Atualmente, a gente sofreu uma transformação, né? Porque hoje a gente está na Secretaria de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. E eu vou falar um pouco do projeto URAD. O projeto URAD, a definição dele é a Unidade de Recuperação de Áreas Degradadas e Redução da Vulnerabilidade Climática. Como a Romélia falou, a gente bolou uma estratégia para combater as áreas que estão em processo de desertificação, que são as URADs. E dentro da URAD, dentro dessa estratégia, a gente atua em 3 frentes, que são as ações ambientais, as ações sociais e as ações produtivas. E elas têm que estar inseridas no planejamento municipal e tendo como unidade de trabalho as microbacias hidrográficas. Aí está o escopo do nosso trabalho, onde que a gente atua, que é, como eu falei, dentro das microbacias, né? E nas microbacias a gente atua mais efetivamente dentro das comunidades. Boa parte dessas comunidades são assentamentos, que constituem as famílias, e é lá que a gente vai fazer as intervenções normalmente. Aqui é um exemplo, o porquê das áreas ficam degradadas, né? Claro que isso aqui é muito simplório, mas só para a gente ter uma abertura da palestra. Por conta de queimadas, por conta de processos erosivos no solo. Aqui está um exemplo de como que o solo ficou, né, com o tempo, e isso afeta toda a cadeia de produção ligada ao solo. Agora a gente está entrando especificamente nas ações ambientais, que são ações de pequeno porte, de baixo custo, mas com grandes resultados em que envolve a mão de obra da comunidade local. Eu acho que está para cá melhor. Essas são uma das tecnologias que a gente usa dentro das ações ambientais, que são os cordões de pedras e o terraceamento. O cordão de pedra a gente usa mais para poder reter, né, a água no solo, e também para causar uma distribuição dessa retenção
ao longo do solo. O terraceamento também é uma técnica usada, só que a gente se vale mais nos projetos que a gente está hoje em dia, são os cordões de pedra. Aqui um exemplo de que com baixo custo é possível a gente melhorar a qualidade do solo se valendo de barragens, né? Tanto de madeira como de pedra. Aqui mais uma barragem, uma BBZ, e, como eu disse no início, são técnicas que se valem de pouco custo, né? De baixo valor. Aqui um exemplo do pessoal trabalhando lá na intervenção, né? Criando uma barragem, um cordão. A gente se vale também de plantações de proteína animal, né, que serve para o gado posteriormente, como a leucena. A produção de mudas, que é para poder reforçar nas matas ciliares, né, a plantação dessas mudas no local. Aqui é interessante, porque essa intervenção que eu estou mostrando de 2012 para 2016, foi uma intervenção que, em 2012, a gente fez essa intervenção e, em 4 anos depois, surtiu um efeito tremendo. Se a gente comparar a região em 2012 para 2016, a gente vai ver que teve uma forte revigoração daquela mata e as técnicas lá utilizadas surtiram efeitos. A gente pode ver até que começou a aparecer até olho d'água, em virtude da irrigação no solo, a qualidade de irrigação no solo melhorou bastante. Agora a gente está entrando nas ações sociais. Nas ações sociais, a gente se vale da segurança hídrica, né, que é tentar botar uma cisterna para as pessoas que lá estão. Tem alguns projetos também que trabalham com dessalinização da água, né, dependendo do nível de sal que tem na água no local. E a gente está falando no interior do Nordeste, que são as regiões que a gente tem mais atuado. Então, quer dizer, é fundamental conseguir fazer um estoque de água para essas comunidades que lá estão. A gente atua também com saneamento básico, que é basicamente com banheiros, né? E a parte ambiental também tem muito a ver com essa parte de saúde, né, da comunidade, porque ela tem fortes implicações, inclusive, no próprio solo, no rejeito, enfim, um monte de circunstâncias que acabam afetando. Então, a gente também tem essa preocupação de fazer essa parte social para a comunidade, como os banheiros e os fogões. Os fogões, antigamente, você passava na casa das pessoas na comunidade, você via manchas escuras, que eram porque eles não tinham fogões, e aquela fumaça toda resvalava na parede das casas. E isso não só criava dificuldade para as pessoas, porque aquilo ali gerava um problema de saúde crônico muito grande para eles, como também na própria feitura das comidas, né? Porque eles se valiam, às vezes, até de... A gente já foi em lugares que tinham fogões, que eles usavam técnicas que eram altamente prejudiciais ao meio ambiente. Então, o fogão, a gente usou uma técnica de combustão que melhora com poucos gravetos, você bota no fogão. Engraçado que a gente esteve lá há um tempo atrás, e as mulheres falavam, nossa, hoje em dia eu faço até bolo, coisa que eu não fiz há anos, bolo, porque o fogão possibilita isso. Tem chaminé, o fogão, que resvala para fora da casa, quer dizer, não tem mais problema de saúde, esse problema já foi sanado com esse fogão e com essa parte externa também da chaminé. E a gente também presta capacitação.
né? Tanto com mulheres, bordadeiras, cursos de artesanato, enfim. São trabalhos que possam gerar renda para aquela comunidade também, que isso é uma importância muito grande no projeto. Até a mão de obra no projeto, quando a gente está iniciando o projeto e vai lá e faz uma perspectiva com a comunidade, a gente tem a intenção e o interesse de que a mão de obra seja local naquela região para a renda ficar ali, né? E é uma renda que é distribuída não só de uma vez, mas ao longo do tempo, né? Desde o início da execução até o final da execução. Esse é um trabalho que a gente tem preocupação. Na palestra anterior, o nosso colega estava falando sobre os jovens, né? E essa é uma preocupação que a gente tem também. A gente vai nas comunidades e vê muitos jovens sem perspectiva, né? E eles carecem muito disso. Eles falam para a gente, olha, a gente carece de emprego aqui, a gente precisa de ter uma renda. E isso também, a Aurad também se importa com isso, tanto com a distribuição de renda, como também com a parte produtiva que a gente vai ver mais na frente. Agora a gente vai entrar na parte produtiva. Na parte produtiva, a gente tem a preocupação de, quando vai na comunidade, saber qual que é o expertise daquela região. Porque não adianta nada a gente ir na região, fazer todo o levantamento e impor que lá seja, por exemplo, produzido mel. Não adianta nada a gente fazer isso se naquela comunidade eles não têm a capacidade, não têm a técnica e a expertise para trabalhar com isso. Tem região que a gente oferece mel, mas quando chega lá, vê que a região tem capacidade para, sei lá, fazer beneficiamento de polpa de fruta, né, que é o que eles já faziam. Então, o que a gente faz? A gente tenta profissionalizar isso que eles já têm. Ovinos e caprinos também, a gente tenta melhorar essas técnicas, enfim, fomentar esse trabalho com eles. E bordados também, que é basicamente para as mulheres, né, uma fonte de renda. Aqui, como eu falei, no canto superior esquerdo, o beneficiamento de fruta. Tem a horticultura também, né, que é uma espécie de uma mandala, a avicultura e o artesanato também, que compõem a parte produtiva que a gente pode oferecer para essas comunidades. A gente trabalha também com o sistema de LPF, que é um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. E os resultados esperados. A curto prazo, a gente tem a mitigação dos efeitos da seca, né? Esses são os efeitos a curto prazo, geração de emprego e renda. Como eu falei, a gente faz a importância e a necessidade de que o emprego seja da renda local, né? E médio prazo é a recuperação ambiental. Como a gente bem sabe, a recuperação ambiental não dá para se fazer em um processo de um ano, demora tempo, né? Como eu mostrei, de 2012 a 2016, se passaram 4 anos para que aquela região revigorasse. A melhoria de qualidade de vida também e o desenvolvimento de tecnologias de adaptação. Esse desenvolvimento de tecnologias de adaptação é outra coisa que a gente faz questão também. Quando a gente vai implementar, por exemplo, os fogões naquela comunidade, a gente passa toda a teoria e a tecnologia para alguém dentro daquela comunidade, que ele vai ser o ponto focal ali naquela comunidade, que vai disseminar aquela informação ali e vai produzir os fogões para todas as famílias. Não só ele vai receber o valor econômico por conta do projeto, como também ele vai ser um ponto focal ali para posterior feitura de mais fogões, para consertos de fogões, enfim. É uma tecnologia que a gente quer deixar na comunidade e que a renda fique lá também. Aqui são os resultados das URADs que nós temos hoje. Nós hoje atuamos em 4 estados. A gente tem em Sergipe, tem na Bahia, no Piauí e tem execução no Maranhão. Esse é o resultado das URADs que a gente tem feito até agora. Foram recuperadas 25 nascentes, 45 hectares de áreas recuperadas, 346 barragens BBZs,
29 mil metros de cordões de pedra, que são aqueles cordões que eu mostrei que tem na montanha. 167 unidades sanitárias, que são os banheiros. 144 treinamentos. 241 fogões ecológicos. 95 cisternas de produção e consumo humano. E os recursos aplicados foram 4,5 milhões de reais, praticamente. E isso deu um total de 270 famílias beneficiadas, pela quantidade de membros em cada família, isso dá em torno de 1.400 pessoas beneficiadas. Eu fiz as contas dessas 1.400 pessoas beneficiadas, isso gera em torno de 3.500 por pessoa, né, para a gente ir lá e fazer a intervenção. R$ 3.500 por pessoa é um custo extremamente baixo, e até porque, se a gente levar em consideração que, por exemplo, um encarcerado, ele custa para o Estado em torno de 3.000 a 3.500, depende do presídio, se for um presídio federal é um pouco mais, mas se a gente for parar para pensar, isso é extremamente baixo para que aquela tecnologia, para que a renda e que a produção que vai ser consequência do desenvolvimento daquela comunidade fique lá. É extremamente baixo. E, consequentemente, também o monitoramento das ações. Aqui é um exemplo, né, de uma intervenção que a gente fez no Piauí, em Santo Antônio de Lisboa, e com custo de R$ 510 mil, que lá foram atendidos 30 famílias nessa comunidade. Aqui é um exemplo de caixas de mel, de beneficiamento de mel, que cada família ficou com uma quantidade de caixa que eles se valem daquele mel para poder revender depois isso no mercado. Aqui um exemplo do fogão, como eu falei antes, um fogão ecológico. Aqui do lado direito, o forninho, que eu falei que a senhora fez o bolo lá, ficou super feliz. Aqui a gente tirou uma foto, eu estava nesse dia, e foi legal porque a gente chegou lá, a gente ficou pensando assim, poxa, será que o pessoal está fazendo, utilizando, né, o fogão, se valendo dessas benfeitorias que a gente fez? E a gente chegou lá no dia, a senhora estava fazendo um almoço lá, até chamou a gente para almoçar, foi bem legal. Aqui o exemplo de um banheiro, né? E os cordões de pedras que eu falei. A gente pode perceber que nessa montanha aqui a gente não tem nada de verde, né? Não tem absolutamente nada. E a gente, com essa técnica dos cordões, em alguns poucos anos essa região toda vai ficar revigorada. Aqui é um exemplo de aqui é uma vossoroca, né? É um exemplo de uma barragem que vai reter todo o escoamento de detrito e resíduo que possa causar durante uma chuva, né? E essa barragem tem essa finalidade de reter o resíduo e também manter aquele pedaço ali mais próximo do solo úmido. Aqui outro tipo de cordoamento, né? Cordoamento de pedra. E aqui uma pessoa da comunidade trabalhando num projeto. É interessante a gente falar que essa mão de obra local que tem na comunidade, a gente encontra muita dificuldade, às vezes, de fazer com que essas pessoas da comunidade elas fiquem engajadas no projeto, né? E eles no início têm até um pouco de desconfiança, mas à medida que eles vão vendo, que vai percebendo que o projeto é um projeto que tem interesse real em revigorar aquela região, em dar melhoria de qualidade para eles, em fazer distribuição econômica de renda, eles começam a aderir. E eu estava conversando com o seu Arli, que é o presidente de uma fundação que fez a execução de um desses projetos para a gente, e ele estava falando, poxa, eu cheguei lá na comunidade e eu tive uma grande dificuldade em conseguir mão de obra, porque eu chegava lá, falava do projeto e o pessoal meio ressabiado, não queria muito se engajar com o projeto. E aí eu fui para casa, ele contando, eu fui para casa, eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para conseguir essa mão de obra.
ele teve a ideia de pegar um dinheiro, botar numa caixinha de sapato e ir lá no dia seguinte de manhã e falar: quem quer trabalhar, eu vou pagar por dia. Ele falou que juntou fila, todo mundo trabalhando e todo mundo engajado no projeto. Dali em diante a coisa tudo deslanchou, que foi uma beleza que ele falou, né? Então, essa visão e essa perspectiva que a gente tenta passar na comunidade, que é o mais importante, né? Aqui uma vista aérea de um barramento, parece ser pequeno, mas se a gente fazer uma análise com as pessoas que estão lá bem pequenininhas, a gente vê que é bem grande, né? E quando tem uma chuva, isso faz um efeito brutal, gigantesco, para ajudar na revigoração daquela região. Aqui foi uma casa de mel que foi feita nessa região para que eles produzissem mel, mel puro, né? Não é esse mel misturado, é um mel que tem alto valor agregado, que eles podem fazer uma baita renda lá com a produção desse produto. E foi feita para essa comunidade foi em Santo Antônio de Lisboa, na Bahia. Não, é Santo Sé, na Bahia. Foi em Santo Sé. E essa casa de mel, a gente entregou ela está com os equipamentos dentro de beneficiamento do mel, e eles logo eles devem começar a produção, né, lá de mel, né? Aqui é por dentro, a gente não só entrega a casa de mel, como também a gente disponibiliza todo o maquinário e equipamento para que seja feita a produção praticamente industrial. A gente chega nessa região, a gente vê que o pessoal tem adaptação com a produção de mel, né? Essa é a renda que eles têm, mas eles não sabem fazer isso de forma profissional e em escala. Então, a nossa intenção, dentro da parte produtiva, é justamente trazer essa expertise, tentar implementar isso de forma com escala, para que eles possam ter melhor renda dentro da comunidade. Aqui é um exemplo, o banheiro da fábrica de mel. Esse aqui foi um projeto piloto que o pessoal desenvolveu, que é para uma espécie de reuso da água, né? Reaproveitamento da água. E foi um projeto piloto que eles fizeram e nos mostraram quando a gente foi lá, e que eu achei bem bacana e que pode servir, inclusive, de inspiração para novos projetos que possam ter início de execução. Aqui um exemplo, o armazenamento de polpa que eles fazem, né? E essas polpas que eles tiram é justamente da parte ambiental que a gente também está implementando lá, né? A gente viu o estoque de mudas que tinha para eles reconstruírem a mata ciliar, e essa reconstrução toda gera esse benefício, gera essas frutas que vão servir posteriormente para a produção local deles. Aqui uma reunião que teve com a comunidade, né? Reuniões que tem constantes para que a comunidade possa expressar e saber qual que é o feedback que eles estão tendo. E aqui foi legal porque foi o seguinte: quando a gente foi numa visita, isso foi em Petrolina, né? Na cidade de Petrolina, no centro de Petrolina. E a gente foi visitar algumas regiões, e eu acho que foi no último dia, quando a gente já estava voltando, a gente foi convidado para conhecer uma loja de produtos orgânicos. E a gente ficou encantado dentro dessa loja, porque tinham vários produtos orgânicos, assim como teve aqui a distribuição, as mostragens de produtos. Essa loja também contemplava uma série de produtos, desde cerveja de umbu, cerveja de frutas que a gente, inclusive, desconhece, até balas, jujubas com frutas nativas, todas elas feitas por essas comunidades. Quer dizer, é um projeto que a gente não só tenta implementar a parte social e ambiental, mas que o desfecho do projeto a gente tende a gerar economia. Aqui por dentro da loja, uma variedade grande de projetos, e a loja é bem bacana, viu? É bem legal.
E é isso, gente. Isso é só um exemplo do que a gente faz, né? É claro que é uma coisa que a URAD ela foi concebida de poucos anos para cá, e eu acho que com investimento, com melhoria, todo projeto tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo. E eu acho que, para a gente, no Ministério do Meio Ambiente, foi um projeto bastante vitorioso, né? E é isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Marcelo. Eu acredito que todo mundo realmente consegue enxergar aí a diferença que faz a intervenção de uma forma organizada, articulada e participativa numa comunidade. Lembrando que o combate à desertificação, a diretoria e toda essa institucionalidade que o Ministério atua é em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, porque a Convenção de Combate à Desertificação ela tem esse recorte. Então, você imagina os espaços mais difíceis, mais áridos, mais complicados, é onde a Convenção tem que atuar, é onde eles estão trabalhando já com esses resultados. Lembrando que o nosso ponto de perguntas é o Slido, o aplicativo. Então, entrem no Slido, votem nas perguntas que já estão lá. E se você tem a sua pergunta, por favor, faça, que a gente vai ativar essa dinâmica aqui e o debate no painel. Agora, eu gostaria de convidar o Devanir para apresentar o programa Produtores de Água. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar em pé, até porque falo muito e às vezes eu canso antes de cansá-los. Bom, eu gostaria de agradecer o convite aí do ICA, dizer que é uma satisfação. O ICA tem sido parceiro nosso. A última capacitação que nós fizemos para treinar pessoas, para desenvolver o programa Produtor de Água, contou com a participação forte tanto do ICA como também lá do MMA, né? Então, são parceiros que estão nos ajudando nessa tarefa. Bom, o Brasil já foi dito aqui que tem muita água, nós temos aí cerca de 12%, se a gente pensar, só água produzida dentro do Brasil, e chegamos a 18% dessa água doce. Acontece que essa água não está adequadamente distribuída. Nós temos 89% dessa água na região centro-oeste e norte, e temos 85% da população que gera demandas de água nas demais regiões, ou na região que está em laranja, né? Então, isso exige que a gente faça uma gestão compartilhada dessa água, onde a gente desenvolve os planos de recursos hídricos, identificando o que nós temos de disponibilidade e identificamos diversos usos, e no Parlamento das Águas, que é o Comitê de Bacia, nós fazemos a partição dessa água e dividimos essa água conforme o desejo da comunidade. Essa gestão tem dois componentes importantes: uma gestão da oferta, que basicamente é a conservação do solo, que possibilita redistribuir a água ao longo do ano, aumentando a oferta de água nos períodos secos; a gestão da demanda, que passa normalmente e fundamentalmente pelo uso racional da água. Então, aqui eu aumento a oferta, aqui eu diminuo a demanda, e com o reuso eu trabalho essas duas componentes. É isso que vai permitir que eu tenha uma maior quantidade de outorgas nas minhas bacias. Os principais problemas que nós temos nas nossas bacias, eles são relativamente novos, né? A grande urbanização que nós tivemos nos últimos anos, o avanço sobre o cerrado, o desenvolvimento da pecuária, o carvejamento, que hoje já está arrefecendo, mas teve um papel importante nesses impactos nas nossas bacias, a questão da abertura de estradas e também a geração de energia elétrica. Ora, antigamente nós tratávamos esses assuntos como se eles fossem dever de alguns. A gente criava regras para que alguns produzissem os serviços ambientais necessários à compensação desses impactos. Hoje a gente tem que olhar isso de uma forma diferente. Na verdade, essa geração de serviços ambientais é uma obrigação de todos. Todos têm que estar envolvidos nesse processo. Então, o grande desafio que nós temos é inserir a dimensão ambiental nesses processos. Afinal de contas, eles existiram e continuam existindo por demandas da sociedade, né? Eles cumprem aí um papel, no sentido mais amplo, atende aos objetivos socioeconômicos. Então, nós temos que
tratar de construir parâmetros de sustentabilidade com participação dos segmentos produtivos, das comunidades, considerando articuladamente os aspectos sociais, econômicos, ambientais e, em muitos casos, culturais. Nós sabemos muito bem que a quantidade de água nas nossas bacias, né, é um resultado aí da interação do clima, dos recursos naturais e das atividades humanas. E que o espaço rural tem uma relevância muito grande nesse contexto hidrológico. O agroecossistema são fundamentais para a manutenção e revitalização dos aquíferos. Mas para isso eu preciso ter remanescentes florestais, onde precisam ter remanescentes florestais, mas preciso também praticar uma agricultura e uma pecuária sustentável. É isso que vai fazer com que a gente tenha água nas nossas bacias. Infelizmente, a grande maioria dos nossos espaços estão muito mal ocupados, seja pela agricultura, seja pela construção de estradas de modo inadequado, né? Isso vai causar grandes vossorocas. Olha o problema de uma estrada mal construída, no momento da chuva, quem nunca viu, né? O sujeito às vezes passa lá, a prefeitura acabou de arrumar a estrada, está uma beleza, no dia seguinte ele não consegue passar com o veículo dele. O que estraga a estrada é a enxurrada. Se nós não trabalharmos adequadamente essas estradas, certamente nós não vamos ter nem estrada, nem água, nem cascalho, e vamos ter um mundo de sedimentos para ser compensados no final do processo. Então, para a gente inserir essa dimensão ambiental nesses processos, nós precisamos, primeiro, trabalhar com a manutenção dos remanescentes florestais que nós temos, promover o reflorestamento, principalmente das matas ciliares ao longo dos cursos d'água, e também reflorestar as chamadas zonas de recarga. Né? Porque nós tratamos a nascente de um modo muito ruim. Né? Até o antigo Código Florestal, e também hoje a lei que substituiu, nós temos uma visão de que nós precisamos cercar 50 metros no entorno da nascente. Ora, o que adianta eu pintar de ouro a minha torneira se a minha caixa d'água estiver vazio? Tá? Então eu tenho que trabalhar, a zona de recarga, essa região por onde a água se infiltra, é que precisa estar protegida. Então muitas vezes a gente induz as pessoas a fazerem coisas que efetivamente não vão trazer o resultado que nós esperamos e que precisamos. Tá? Claro que não adianta também eu pensar só em remanescentes florestais, porque eu já tenho uma grande área que está ocupada com agricultura e pecuária. Então eu preciso trabalhar essas áreas adequadamente, eu preciso manejar os meus pastos, eu preciso fazer rotação de culturas, porque se eu não mantiver uma cobertura vegetal ao longo do ano, como um todo, eu vou ter erosão, eu vou ter processos erosivos, eu vou ter perda de água. Então, o plantio direto, a rotação de cultura, né, o manejo adequado, olha, observa, a gente costuma chamar isso aqui de pasto, porque eu fui lá, tirei o cerrado e coloquei o gado. Quer dizer, o gado vai sempre viver nisso aqui. Se eu faço um bom manejo desse pasto, e se eu faço aí sistemas agressivos pastoris, aí, como o RPF, que foi dito aqui agora há pouco, eu vou ter uma boa cobertura no meu solo. E claro, eu tenho também que trabalhar práticas mecânicas. Não adianta só eu ter cobertura do solo. Eu preciso também reduzir a velocidade da água. E aí eu trabalhar com barraginhas, principalmente ao longo das estradas. Observa, eu normalmente trabalho as minhas estradas dessa forma. Eu vou lá, passo a patrol, na primeira chuva, o resultado que eu tenho é isso. Ora, se eu trabalho as minhas estradas com um sistema de drenagem, ela deixa de ser um ponto de erosão para ser um ponto de coleta e infiltração de água, contribuindo para aumentar a oferta de água nas bacias hidrográficas. Os terraços, principalmente terraço em nível, onde eu aumento o tempo de oportunidade de infiltração de água no meu solo. Observa que o que nós estamos falando é muito simples. Quando chove, né, a gente está acostumado a ver aqui o ciclo hidrológico na parte de cima aqui, né? Precipitação, evaporação ou evapotranspiração, água na atmosfera e chuva. Quando essa água cai no solo, ela tem dois caminhos. Um primeiro da infiltração, onde ela vai para um fluxo não saturado e volta para as plantas produzindo a chamada agricultura de sequeiro. A outra parte, né, vai para o fluxo saturado, percola, pode criar uma franja
capilar voltando para a planta, ou ela vai para o lençol freático e água subterrânea. Quando eu falo em outorga, eu só posso outorgar essa água que entrou no ciclo azul. Porque o restante da água, ela escoa rapidamente, vai para os rios e lago e daí vai para o oceano. É a chamada água do prejuízo. É uma água que passa num momento em que eu não preciso dela, que eu não tenho oportunidade de usar, e o pior, é a água que causa enchente e erosão. Tá? Então, todo o trabalho que a gente está dizendo de inserir essa dimensão ambiental nesse processo é para quê? É para que grande parte dessa água que passe pelo ciclo vermelho, ela retorne para o ciclo azul, fique guardada no solo e eu possa outorgá-la para alguma atividade econômica. Então, esse é o princípio. Tá? Para isso, o que é que nós precisamos ter? Duas coisas. Uma boa cobertura vegetal, que pode ser a vegetação natural, mas pode ser também uma agricultura, uma pecuária sustentável, e eu preciso ter estruturas que aumentem esse tempo de oportunidade de infiltração de água no solo. Essas duas coisas é que vão possibilitar a saúde da minha bacia. Uma bacia com saúde, ela é capaz de fornecer os recursos naturais que eu preciso para desenvolver as minhas atividades econômicas, sem perder a biodiversidade, sem perder a fertilidade do solo e sem perder o funcionamento hidrológico. Ou seja, eu estou no equilíbrio dinâmico. Eu retiro da minha bacia aquilo que eu preciso e ela consegue, ao longo do ano, se recompor e me possibilitar que no próximo ano eu continue utilizando esses recursos naturais. Tá? Como é que eu consigo isso? Com os serviços ambientais. Né? Eles que mantêm a biodiversidade, conservam a qualidade, o aquecimento global, mas eles interessam também aos proprietários rurais. Muitas vezes nós urbanos criticamos, né? O produtor não faz, eu não tenho água porque ele não cuidou do espaço. Na verdade, essa produção de serviços ambientais, ela tem um custo. E a pergunta que a gente faz é, quem paga esse custo? Para nós é muito simples, daqui de Brasília, eu quero ficar no ar-condicionado, quero andar no meu carro, então eu crio uma lei porque o cara tem que aumentar a área de proteção dele, que ele tem que fazer uma série de práticas para que eu possa continuar aqui em Brasília, no ar-condicionado, andando no meu carro, consumindo água. Tá? Isso é muito simples, só que não tem dado certo. Né? Na verdade, hoje, com o pagamento por serviços ambientais, nós estamos criando um link entre a cidade e o campo. A cidade, através da conta de água, ou da conta de energia, ou de outras formas, ela aporta um recurso que vai criar um fundo que vai ser utilizado para incentivar o produtor, ao produtor para que ele adote essas boas práticas. Né? Então é isso que é exatamente o pagamento por serviços ambientais, que são essas transferências financeiras. É inovador porque até então a gente só trabalhava com comando e controle, e hoje a gente tem a possibilidade de criar incentivos para que as pessoas protejam determinadas áreas ou recuperem áreas importantes para a produção. Tanto mais vai ser recuperado, quanto maior for a vontade dos habitantes urbanos, dos consumidores de serviços ambientais, em investir no serviço. Porque o produtor está lá ávido para produzir, seja água, seja carne, seja energia elétrica, ele quer produzir. O trabalho dele é produzir. E ele vai direcionar a propriedade dele para aquilo que produz e rende mais. Então, quanto mais nós valorizarmos os serviços ambientais, mais possibilidades nós vamos ter de reverter esse quadro. Foi nessa linha que a ANA criou, então, o Programa Produtor de Água, né, que é um programa de melhoria da qualidade de água dos mananciais, e através do incentivo financeiro aos produtores, né, são feitos pagamentos por serviços ambientais àqueles produtores que reduzem a erosão, que melhoram a infiltração de água no solo, que mantêm reservas florestais ou que recuperam áreas que necessitam de ser recuperadas para a boa produção de serviços ambientais. Tá? O que o programa faz? Olha, ele apoia, orienta e certifica projetos que visem a redução do assoreamento de mananciais e aumento de infiltração da água no meio rural. E apoia ações de conservação do solo, proteção de nascentes, proteção de matas ciliares, sistema viário rural, saneamento rural, correção de passivos ambientais, impacto sobre reservatórios
e incentivo ao uso múltiplo da água. Os projetos são desenvolvidos aí em parceria com estados, municípios, comitês de bacia, companhias de abastecimento e de geração de energia elétrica, e para ser contemplado com a marca produtor de água, ele precisa cumprir algumas condicionantes, como, por exemplo, você tem que ter um arranjo local para pagamento por serviços ambientais. Não é a ANA ou outro parceiro. Quem paga pelos serviços ambientais são os beneficiários dos serviços ambientais. Se não houver essa condição, não há o que se falar em remunerar, porque é insustentável, né? Agora, se quem utiliza e precisa do serviço é quem paga, ele vai poder a qualquer momento continuar pagando. Remuneração sempre proporcional ao serviço prestado, sistema de monitoramento de resultados, estabelecimento de parcerias, assistência técnica aos produtores. Sem assistência técnica nós vamos fazer mais do mesmo, nós não vamos conseguir modificar, né, a forma de utilização desses espaços. Práticas sustentáveis de produção e ter a bacia hidrográfica como unidade de planejamento para que a gente possa, então, também monitorar o resultado dessas ações. A estratégia é de compra de serviço, né? O pagamento são proporcionais ao abatimento da erosão ou ampliação da área. Nós temos uma estrutura robusta de calcular os benefícios que esses projetos aportam, né? A assistência técnica como um dos pilares e uma flexibilidade muito grande, ou seja, o produtor pode fazer qualquer coisa. E eu tenho que ter a capacidade de medir quanto que ele contribui com o sistema. Acima de um determinado parâmetro, me interessa e eu começo a remunerá-lo. Enquanto ele estiver produzindo menos do que essa quantidade, digamos que ele estiver reduzindo a erosão em menos de 25%, enquanto ele estiver nessa condição, ele não recebe nada. A partir de 25%, ele recebe um valor que cresce se ele passa de 50% e aumenta mais ainda se ele passa de 75% de redução de erosão. Então, isso incentiva o produtor a produzir cada vez mais práticas, né? O conceito a base conceitual é pagamento baseado num custo de referência. Nós normalmente utilizamos o custo de oportunidade das áreas para balizar os nossos pagamentos, né? Os pagamentos são feitos após a implantação do projeto e as metas de cumprimento têm que ser verificadas e certificadas para que ele possa receber. Nós temos utilizado recursos financeiros aí do orçamento da União, dos estados, fundos estaduais, Fundo Nacional de Meio Ambiente, bancos e organismos internacionais, de empresas de saneamento e geração de energia, recursos da cobrança pelo uso da água, né? Se eu cobro de quem usa, é muito justo que eu pague para quem ajuda a produzir. Os termos de ajuste de conduta também têm sido uma boa fonte de recurso. Na verdade, a gente tem um fluxograma do projeto, não dá para a gente discutir, mas quem tiver interesse pode entrar na página da ANA e ver detalhes, né? É fundamental que eu tenha um bem econômico, ou seja, tem que ser um bem escasso, porque se não for um bem escasso, ninguém está disposto a pagar nada para que tenha mais, né? Então, é importante eu ter um bem econômico, e aí eu tenho que elaborar um diagnóstico para a minha área, engajar os produtores, definir um sistema de pagamento e seguir toda a metodologia do projeto. Eu não quero passar do meu tempo, eu estou a 1 minuto dele e vou acabar no meu tempo. Programa, quais são os números do programa hoje? Nós temos 82 projetos em andamento, 9 desses 82 estão em regiões metropolitanas de abastecimento aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Rio Branco, Campo Grande, Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Brasília. Esses projetos abrangem uma área aí de 400 mil hectares, uma população impactada de 35 milhões de pessoas. Nós temos mais de 2.500 produtores hoje recebendo por serviços ambientais, né? E a ANA investiu, nesses últimos 10 anos, ela investiu 40 milhões no programa e teve um aporte de outros parceiros da ordem de 160 milhões. Ou seja, para cada R$1 que a ANA colocou nesse projeto, ela alavancou R$4 de outros parceiros. Isso tem sido motivo até de discussão
no Senado Federal, as comissões lá de meio ambiente, desenvolvimento, têm sempre mandado recomendações para a ANA, para ampliar o projeto, para aumentar o projeto. Bom, gostaria que eles mandassem o dinheiro também para a gente poder avançar, mas, de qualquer forma, para nós ficamos lisonjeados, né, quando eles e o próprio TCU, ao utilizar para outros programas, cita o produtor de água como um caso de sucesso e uma forma a ser perseguida para desenvolvimento das ações. Bom, é o que eu tinha para dizer para vocês. Desculpe pela correria, né? Nós estamos no final do horário, mas eu também não queria contribuir para atrasá-los mais ainda. Muito obrigado aí. Obrigada, Devanir. Lembrando que o nosso ambiente de perguntas é o Slido. Acessem, votem nas perguntas que já estão lá. Então, para contribuir também com o horário, eu já imediatamente convido o Rafael Silveira, da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, para nos falar um pouquinho sobre o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de um mix de energias renováveis para a operação do Programa de Interligação de Bacias do Rio São Francisco. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu queria agradecer o convite do ICA para que a gente possa compartilhar o nosso empreendimento, né? O nosso empreendimento e as nossas soluções que estamos buscando na função de manter a sustentabilidade desse empreendimento. Cumprimentar todos da mesa. A apresentação, quem é que está colocando? Tem uma antes. Isso. Tá certo, ótimo. Bom, pessoal, como a Romélia já falou, eu sou o Rafael, sou coordenador de estudos e projetos lá da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que é a secretaria responsável pela implantação do projeto de integração das bacias do Rio São Francisco, né, da bacia do Rio São Francisco com as demais bacias do Nordeste Setentrional. E junto com o ICA, junto com a parceria com o Banco Mundial, foi desenvolvido, deixa que eu tampo vocês, né? Nós desenvolvemos um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para o uso de energias renováveis para o abastecimento, né? O abastecimento energético do PISF, né? O PISF, eu várias vezes vou me referir aqui a PISF. PISF é o Projeto de Integração da Bacia de São Francisco. Para mim fica até difícil falar esse nome todo. Aí talvez algumas vezes podem sair PISF de uma... Pronto, para a gente tentar um nivelamento, embora o tempo seja bastante curto, eu quis dividir a apresentação em três. Primeiro eu vou falar, que eu acho que não é de conhecimento de todos, vou falar bem rapidamente o que é o empreendimento, o que é o PISF, qual o modelo de gestão que nós estamos estudando, para que a gente torne o empreendimento hoje, agora que nós estamos com 97% das obras concluídas, qual o procedimento de modelo de gestão que estamos estudando no momento, que ainda está em discussão, junto com a parceria com o BNDES, e depois o porquê que nasceu esse estudo EVTEA e os resultados do estudo. O empreendimento. Bom, o PISF ele trata de dois, aqui tem aquela luzinha, Roberto? Tem. Ah, mas não pega, né? São dois canais, o eixo norte e o eixo leste, são dois canais estruturantes, com 260 quilômetros no eixo norte, com a capacidade de 99 metros cúbicos por segundo, e o eixo leste com 17 quilômetros e com capacidade de 26,4 metros cúbicos por segundo, né? Além desses eixos estruturantes, nós também estamos em elaboração os eixos acessórios, né? Os ramais, que tem o ramal do Salgado em projeto executivo, o ramal da Pogi também em projeto executivo concluído. Todos esses ramais são as portas de entradas da água do PISF, da água que a gente vai derivar do Rio São Francisco e vão ser entregues através desses ramais. Hoje também pelo Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Regional, não é só você que confunde não, tá? Estamos a adutora do Agreste, né? Já está em elaboração o ramal do Agreste, que é o ramal do Agreste que vai derivar a água do eixo leste para abastecimento da adutora do Agreste e abastecimento de Pernambuco. O cinturão das águas, que
vai derivar água para a região metropolitana de Fortaleza. E alguns outros, a vertente litorânea, na Paraíba, que vai levar água também para a área de irrigação, de um polímetro de irrigação para a Paraíba. Aprovado o PGA, é nessa hora que a gente tem que comprar energia. Porque, não sei se é de conhecer todo mundo, a energia, quanto mais planejada, melhor o custo, a gente vai conseguir o melhor custo da energia, que a gente vai pagar para a energia, vai ser mais interessante. Então, dia 15/11, com o PGA, o PGA atestado e atestado pela ANA e pela CGSPIS, a operadora federal vai no mercado para comprar a energia. O PGA, em dezembro, aí o PGA são assinado entre todas as partes e é publicado no Diário Oficial da União. Enquanto os estados ainda não conseguem se entender, não conseguem ainda acertar qual é a demanda de cada estado, ficou definida, a gente, de acordo com o atendimento prioritário humano e dessetentação de animal, já ficou definido, enquanto eles não sentem, para o Ceará, seriam 11 metros cúbicos, para o Paraíba, 5,95, para o Pernambuco, 6,09 e para o Rio Grande do Norte, 2,95, que é um total de 26,4, que essa é a vazão que hoje é outorgada pela ANA. A gente hoje só está liberado, a União hoje só está liberada para que seja aduzida 26,4 metros cúbicos por segundo, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Pode ser 20 metros cúbicos pelo eixo norte, 6 pelo eixo leste, ou o estado de Pernambuco pode conversar com o estado do Rio Grande do Norte, para que, de acordo com a escassez de cada uma. A ANA também definiu o modelo tarifário, que seria o valor do metro cúbico de água seria definido em 0,26 centavos PGA de 2019 em relação à disponibilidade. De acordo com o PGA, se o Estado está comprometido em receber 25 metros cúbicos por segundo, recebendo ou não, demandando ou não, ele já vai ter que pagar essa taxa de disponibilidade, 25 vezes 0,26. E a tarifa de consumo, que é de acordo com a OIM, aqui que está o consumo de energia, que seria 0,51, 0,52, de acordo com a vazão que ele vai bombear até o máximo que foi acordado no PGA. Isso aqui que é o nosso grande, onde apareceu a nossa grande questão. Porque o valor total do metro cúbico de água passou a ser 0,78, que foi aprovado pelo PGA de 2019, sendo desse 0,78, 66% ele é do custo, o custo desse lá é energia elétrica. Qual que foi a grande questão que a gente pensou? Com esse custo tão alto, num lugar tão desprivilegiado, a gente não vai conseguir cobrar essa tarifa. Essa tarifa de 78 metros quadrados ela fica inviável. E, ao mesmo tempo, nesse momento que a gente está vivendo em contingenciamento, a União também não vai ter condições de bancar esse valor de forma sustentável. Hoje a gente banca porque estamos em fase de operação, de fase de testes, de pré-operação, de testes, mas isso aí a gente sabe que tem uma data limite e isso não é sustentável. Foi nisso que a gente começou a estudar e surgiu a ideia de estudar uma energia alternativa para que a gente possa baratear os custos dessa energia. O que eu vou mostrar para vocês agora, esse estudo ainda, o estudo não está no estado incipiente, mas essa ideia de energia alternativa ainda está sendo muito discutida, ainda com o MBBE, está sendo muito discutida com a Casa Civil, para ver qual vai ser a melhor forma que a gente vai ou comprar energia ou produzir energia no próprio empreendimento. O que eu vou apresentar para vocês aqui agora são os resultados do estudo. Foi um insumo que a gente agora que estamos começando a discutir essa ideia de como a gente vai usar essa energia alternativa de forma a viabilizar o uso do Rio São Francisco. Bom, o estudo foi realizado em 2018, como eu já falei aqui, em parceria com o ICA, com apoio do Banco Mundial, dentro do programa Interáguas. Ele foi, como a Romélia já falou, foi definido um mix de energia. Quais seriam as melhores formas de energia alternativas que a gente poderia produzir no próprio empreendimento? Foi considerada a energia eólica,
a energia em PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, considerando o caimento daquelas barragens das vazões das luzidas, e a energia fotovoltaica. Aqui. Com o resultado do estudo, a gente verificou que a grande predominância é a energia fotovoltaica. A energia eólica ela possui um problema de, lá, a região onde se caracterizam os ventos que poderiam ser aproveitados, não é uma região longe do potencial de escoamento e em cima dos túneis da nossa transposição, que poderia acarretar algum problema na nossa estrutura. Então, a energia eólica ela foi descartada. As PCHs, existem 2 reservatórios, o reservatório de Atalho, que já existia antes da transposição, e o reservatório de Jati, construído pela transposição, que existe uma ideia de espera, a espera para que, caso seja viável, seja construída umas pequenas centrais elétricas. E a energia fotovoltaica, que foi o grande achado do estudo. Por que a energia fotovoltaica foi o grande achado? Nós encontramos uma área de grande insolação, rede de transmissão, a gente já tem toda uma estrutura de energia já instalada, que foi instalada pelo próprio PISF, vários pontos de conexão, as áreas onde seriam destinadas as placas fotovoltaicas já estão desapropriadas, já são desapropriadas pelo próprio empreendimento. Possuímos 17 reservatórios no norte, 13 reservatórios no leste. Já temos instaladas 267 linhas de transmissão em 230 kV. Já possuímos também uma subestação de energia para cada estação de bombeamento, né, no total de 9. Foi discutido 3 hipóteses de instalação dessas placas. Em cima dos reservatórios, nas áreas adjacentes, nas áreas desapropriadas pelo próprio empreendimento e em cima dos canais. O potencial instalável em cima dos canais ele ficou bastante discutível, porque apesar dele ter a vantagem de diminuir a evaporação, os nossos canais não são como dessa foto. Essa foto é uma foto lá na Índia. Foi uma ideia, um canal que eles usaram essa foto na Índia. Nossos canais são bem mais largos. Isso traria o problema de estrutura nas fotovoltaicas e ainda trabalhando na parte de manutenção dos canais. Então, a área instalável por cima dos canais ficou um pouco deixada de lado. A ideia é o potencial instalável nas áreas de adjacência, com as placas podendo deslocar à procura do sol, e as áreas dos grandes reservatórios, que vão ser dedicadas também a 25% das áreas dos reservatórios, porque quando elas são instaladas, as áreas de reservatórios, como foi mostrado lá em Sobradinho, agora, né, foi a Ana, né? Não sei se foi a Ana que fizeram um exemplo, um projeto piloto em Sobradinho. A placa, além de ter mais produtividade por estar num lugar mais úmido, ainda diminui a evaporação. Aqui um exemplo, uma estimativa que foi feita, que se a gente aduzir 26,4 metros cúbicos lá no Rio São Francisco, 17% dessas perdas vão ser perdidas pelos reservatórios por evaporação, ou seja, já teremos uma perca de 4,5 metros cúbicos por segundo. E isso pode ser reduzido por implantação das placas fotovoltaicas em cima dos reservatórios. O quadro seguinte apresenta o potencial de energia instalar em cada parte. No topo do canal nós teremos uma potência instalável de 334, em torno dos canais 1.760, e nos reservatórios, usando os 25% do canal, teríamos 1.450, e usando 50% dos reservatórios, teríamos 2.914. Eu sublinhei aqui embaixo o 400,3 porque é bastante... para mostrar o tamanho do potencial que a gente tem. Se a gente usar 25% dos reservatórios e considerar só essa primeira fase do PISF, onde tem 1/4 do eixo norte e metade do eixo leste, a gente já consegue demandar 400 de energia, 400% da nossa demanda. Aqui um comparativo, acho que não precisa entrar no detalhe da tabela, só um comparativo
que foi levantado do LCOI, que é o valor de reais o valor em reais pelo megawatt produzido, e mostrando que em torno dos canais nós temos um valor muito mais baixo, a 141, e se for sobre os canais, nós vamos ter R$ 226 por megawatt produzido. E mostrando também a oposição de escoamento. Se a gente conseguir transformadores de 69 para 30, ele vai ficar mais barato que se a gente tiver que transformar de 6,9 para 230. Todas essas questões foram consideradas uma taxa de atratividade de 10%. Bom, o que o estudo apresentou para a gente como resposta? Ela apresentou um potencial escalonável de mais de 3,5 gigawatts. Então, nós temos, de forma escalonável, chegar num potencial de até 3,5 gigawatts. Uma possibilidade de um projeto de imediato, já para atender a atual demanda do PISF, de acordo com o que a gente tem já de subestações, de estruturas de escoamento, já temos pronto para atender a demanda do PISF e ainda poder escoar 500 megawatts. E o que ele enxergou como vantagem para a União? Como vantagem para a União desses estudos seria gerar renda para o próprio PISF e reduzir o custo de operação, porque além de produzir a nossa próxima energia, ainda existe a possibilidade da gente exportar essa energia. Teríamos também a renda de perdas por evaporação, principalmente nos reservatórios. Teria um problema que hoje nós temos bastante, que é a segurança da estrutura. Hoje a gente tem vários exemplos de vandalismo, vários exemplos de roubo de água. O fato da gente colocar essas placas ao entorno do canal trazia mais segurança e conservação do bem público e a possibilidade de desenvolvimento da região. Como vantagem para quem quiser entrar, a iniciativa privada quiser entrar junto com o Ministério, com a União, no caso, seria as vantagens. A gente tem um grande potencial, trata-se de uma região de vale, uma região com grande potencial solar, eu creio que assim daqui do futuro, quando a energia fotovoltaica virar uma coisa realmente viável, essa parte do sertão nordestino vai ser uma grande área de potencial energético, e a nossa parte e o nosso empreendimento ainda foi construído numa área de vale. Temos vários pontos de conexões muito próximos, tanto da nossa estrutura que a gente colocou, quanto a estrutura já existente da Chesf. Existem vários pontos bem próximos das nossas instalações. Temos também todas as áreas lá, as áreas adjacentes, elas já possuem uma situação socioambiental desembaraçada, já estão todas desapropriadas, sendo necessário só uma licença ambiental simplificada. Então, esse entrave com os órgãos ambientais já teriam um grande passo na frente. Foram avaliados 3 cenários nos estudos, né? Seria a geração de energia para atender o PISF, tanto na parte 1 como na fase 2. Foi considerado também a energia que possivelmente possa ser escoada, de acordo com as estruturas já estabelecidas por PISF, e também foi estudado a possibilidade de produzir, além da demanda, além da parte escoável, que seja construída uma infraestrutura para que a gente possa escoar mais energia de acordo com o nosso potencial. Aqui, nesse quadro foi apresentado qual o custo previsto, o custo de geração em torno de canais sobre canais reservatórios, mostrando o entorno de canal sendo o 4 milhões e 300, sobre canais 5 milhões e 500, e nos reservatórios 4 milhões. Mais uma vez, os sobre canais, o mais caro. Sendo possível, de acordo com o tanto que vai ser adquirido, um ganho de escala de 21%. No estudo, como qualquer estudo de viabilidade, foram levantadas 5 alternativas. Segundo o decreto de 2003/96, existe a figura do produtor independente de energia elétrica, que seria, ele produz energia e ele coloca na situação para o ONS, para fazer a venda de energia, ou a figura do autoprodutor de energia elétrica, o AP, que ele produz e ele consome próprio. Seria, nesses casos, isso foi considerado, porque cada um tem algumas vantagens e desvantagens. Então, foram avaliadas 5 alternativas: a da autoprodução, um leilão para que fosse para a exploração do potencial de toda a energia já com a estrutura existente,
um leilão que fosse explorado toda a energia estimada, toda a energia potencial do PISF, uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, junto com a Chesf, utilizando recursos do Fundo de Energia do Nordeste, ou, por fim, uma participação em leilão de energia nova, como qualquer hidrelétrica, como qualquer tipo de leilão. Agora eu vou apresentar alguns motivos, as condições de cada alternativa. A alternativa de autoprodução foi considerado que a PCH em Jati produziria 8,2 megawatts, mais no eixo norte, Jati, e mais a energia solar, complementado com a energia solar de 96,4 megawatts. E o eixo leste seria abastecido somente por solar, com 117 megawatts. Considerando o que for produzir de energia pelo custo que for gasto, o preço de energia sairia por 152 megawatts-hora. Hoje, na nossa forma, como a gente está com pouca disponibilidade de planejamento e com pouca know-how ainda para comprar energia, hoje a gente paga em volta de R$300 o megawatt-hora. Considerando uma taxa de atratividade de 10,5 e uma TIR, uma taxa interna de retorno de 31,74, seria necessário um investimento de 814 milhões. A alternativa 2 seria um leilão para exploração do potencial possível de escoamento do piso, que a gente já tem a estrutura, que foi colocada a estrutura. No caso, hoje, as estruturas são para abastecer da energia interligada, para abastecer o PIF. Essa mesma estrutura poderia ser usada para distribuição, para o escoamento da energia produzida pela fotovoltaica. Seriam 300 megas para o eixo leste e 300 megas para o eixo norte. A participação do PISF seria em cerca de 22,3%, o que daria um fator de capacidade para a empresa de 6,87%. O que significa? Porque para o investidor sairia o preço de 208 megawatts-hora para que ele pudesse produzir. Como isso não, e como esses 22,3% da parte da nossa estrutura, que a gente entraria no leilão, não seria capaz de cobrir toda a energia produzida, a própria União teria que comprar desse produtor e teria que comprar o preço de 208. Considerando que a gente ganha pelos 22,3% pelo nosso empreendimento e pagando 208 pela restante, o resultado final sairia no preço de 96,90 para o preço, uma estimativa do preço da energia de 96,80. Aqui é uma ideia de que seria o que o estudo apresentou como um leilão estruturante, que ele teria que o leilão, para a gente não ter um jogo de planilha, um subsídio, o leilão seria baseado em quanto mais ele valorizasse o nosso CAPEX, o nosso empreendimento, né? O preço que ele daria para o nosso cliente e quanto que ele baixaria mais o fator de capacitação dele. A variação do fator de capacitação, o quanto que ele conseguiria avaliar no fator de capacitação dele, seria a energia que seria consumida pelo piso. O que faltaria, a gente compraria pelo próprio investidor. A alternativa 3 seria a exploração total, integral pelo PISF, né? Existe um potencial de 3,5 gigawatts de solar, o eixo norte com mais vantagem de 2,2 e o eixo leste com 1,2 gigawatts. A ideia seria um leilão estruturante, fracionados em vários lotes, né? O PISF entraria com as nossas estruturas, né? A participação das nossas estruturas seria por volta de 8%, trazendo uma redução de 2,3% no fator de capacidade de produção da empresa, da licitante vencedora. O preço da energia para essa licitante sairia 229 megawatts, se a gente considerar que todo o investimento, todo o CAPEX, toda a nossa estrutura foi supervalorizada no sentido de que tudo que a demanda que o PISF consumia, eles dariam em troca. Seria consagrado o vencedor que melhor valorizar a nossa energia e ofertar o menor preço de energia, que melhor valorizar o nosso empreendimento, né? Que daria nosso valor, até que existia uma hipótese que ele valorizasse tanto a nossa contrapartida, a ponto de que a energia ficaria de graça para o PISF. Mas, como eu falei, isso aqui é um resultado do estudo.
Já hoje existem várias discussões junto com a MME, junto com a Casa Civil, né, com o pessoal do PPI, do Programa de Projetos de Investimentos. Essa ideia, essa supervalorização é uma coisa bem utópica. A alternativa 4 seria uma sociedade de propósito de risco junto com a Chesf, utilizando o Fundo de Energia do Nordeste. A SPE seria uma SPE entre o operador federal, que hoje seria a Codevasf, a Chesf e um terceiro investidor. Essa sociedade seria responsável pela implementação e operação da usina. Mas o problema que é o que o estudo apontou é que esse Fundo de Energia do Nordeste ainda depende muito de regulamentação. Então, ela foi descartada, essa quarta hipótese. E a quinta hipótese seria como uma usina hidrelétrica. A gente faria o leilão, falar, aqui existe uma possibilidade de 3,5 gigawatts, vamos leiloar e ver quem consegue vender pela energia mais barata. Aí um dos concorrentes seria o SPE entre o PISP e a iniciativa privada, que entraria nesse leilão. Quais são os problemas que a gente encontrou? A gente precisaria de capacitação para a formulação da proposta. A gente não tem condições ainda de formular, isso gastaria muito tempo para fazer isso. É um mercado bastante complicado. A seleção de parceiros também, quais são esses parceiros, o quanto é interessante esse parceiro, também demanda um prazo elevado, principalmente se forem divididos em vários lotes. Os diferentes parceiros, e a gente ter vários parceiros diferentes, poderiam ter diversos interesses também, aí a gente precisa que isso seja para a demanda do PISF, e também não há nenhuma garantia que a gente vai encontrar parceiro. Se isso aí não ficar interessante, a gente não tem parceiro e a gente acaba continuando sem energia, tendo que comprar no mercado normal. E também isso fez que a alternativa número 5 fosse descartada. Na comparação entre das alternativas, nós ficamos com 3 alternativas, né? A autoprodução, que estaria por um custo para a União de 152, um leilão estruturante com a exploração de energia, a exploração da energia escoável, que sairia um preço de 96,9, e um leilão estruturante que existe até a possibilidade da energia de ser R$0 a sair para o PISF, que toda a energia consumida do PISF seja paga pela utilização do nosso patrimônio. Bom, é o que eu tentei apresentar para vocês nesse tempo rápido, e eu estou à disposição para qualquer dúvida que vier a ser. Obrigado. Obrigada, Rafael. Como vocês podem acompanhar, não foi um estudo simples, foi um estudo bastante complexo, completo. Eu tenho dificuldade de escolher essas alternativas, eu imagino o gestor público, mas com a acuidade que o estudo trouxe de pontos fortes, pontos fracos, problemas e oportunidades, eu acredito que agora estão se debruçando sobre isso, né, Rafael? E é muito importante, de fato, que esse projeto seja implementado, é fundamental, sobretudo para essa autonomia energética que vai dar para o PISF. Agora, eu gostaria que vocês recebessem, vou passar a palavra para o nosso convidado especial, Edgar Salinas, ele é da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, e está nos prestigiando aqui, vai nos prestigiar com seus comentários sobre o painel. Obrigado, Romélia. Tá me escutando? Sim? Sim? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto. A gente fica muito honrado depois de participar e partilhar com vocês um pouco da experiência da CAF, que é um banco regional para a América Latina. Mais perto? Ok. Sim, a CAF é um banco de desenvolvimento regional. Os donos do banco são os países e a governança fica nas mãos dos ministros de economia dos países donos. Então, a agenda da CAF é uma agenda de desenvolvimento que é elaborada pelos países.
Além disso, eu gostaria de parabenizar a Romélia pela coordenação do painel. Eu acho que a escolha, o convite dos palestrantes foi simplesmente perfeita. A interface entre as diferentes matérias faz muito sentido. Temos o projeto de integração, que é um projeto gigantesco. Eu sou de Panamá. Panamá tem 3 coisas que a gente que não conhece Panamá alguma vez escutou. Tinha um atleta boxeador, Duran. Já ele é velho, a gente esqueceu. Tinha o ditador Noriega, muitos de vocês conhecem, e tem o Canal de Panamá. E o Canal de Panamá a gente conhece como um investimento também, assim, uma maravilha do mundo, mas ele é bem, bem pequenininho em comparação com o projeto de integração. Então, além disso, tivemos as URAGES, a apresentação do MMA, que estaria no outro extremo. São projetos tipo uma escala bem menor. Mas eles têm uma dependência mútua. Principalmente pelo balanço hídrico, que o Devanir explicou muito bem. Então os PCAs, eles moram, eles existem entre esses 2 mundos. Então, parabéns, Romélia. Eu acho que é maravilhoso ter essa visão integral do tema da água, do recurso hídrico e da energia. Eu queria fazer uma colocação. Eu fico muito entusiasmado de estar aqui com vocês. Agradeço também aí o público, que ainda já é um pouco tarde, não? Foi um dia quente demais. O papel da CAF é principalmente levar e trazer essas experiências boas práticas entre os países donos. O que deu certo no Brasil, a gente tenta levar para outros países da América Latina. O que deu errado, também ter essas lições aprendidas nas operações de empréstimos, cooperação técnica e os diferentes instrumentos financeiros. Outra reflexão que eu gostaria de fazer, e eu acho muito, muito importante, nas palavras da introdução, a Romélia falou que o evento todo, principalmente o painel, ele busca trazer, evidenciar o nexo entre o rural e o urbano. Eu posso colocar uma provocação para vocês. Vocês podem entrar na página da internet, Banco Mundial, BID, e todos esses bancos têm programas de cidades. Além disso, temos muitas organizações, a ICLEI, a CDP, as outras organizações dos governadores, mas elas são bem voltadas e focadas na cidade. O sono da CAF, hoje falamos na sessão anterior muito dos sonos. O sono da CAF é tentar conseguir esse balanço, esse equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento rural. O Devanir também colocou a mesma importância. Ele falou: temos que criar o vínculo entre a cidade e o campo. É fundamental. Então, nessa troca de experiências, nesses intercâmbios, que a CAF tenta, na medida do possível, levar essas experiências na América Latina. Tem outros países da América Latina que ainda não estão nem perto dos avanços que hoje vocês puderam escutar. Por exemplo, o Devanir falou daquele modelo obsoleto de PSA, no qual, de um lado, tem um usuário, uma demanda, de outro lado, alguém que tem que cuidar do recurso. Esse é o tipo de lei que a gente ainda enxerga, encontra em outros países da América Latina. Tipo assim, um exemplo clássico, e essa configuração existe em Panamá. Produtores, o setor produtivo, agropecuário, na parte baixa da bacia, e em cima os povos indígenas. Então, a lei do PCA tem esse modelo. O usuário paga a reserva indígena para cuidar a bacia lá em cima, a nascente, as reservas.
Mas não dá certo. Não é o tema hídrico, a matéria hídrica não é um tema binário. É um tema dinâmico e complexo. Então, precisa criar oportunidades na parte alta da bacia, que é principalmente tipo as URADs, e trazer eficiência e tecnologia na parte dos usuários. Então, isso aí um pouco tipo do papel, compartilhar com vocês o sono da CAF. Aí o Washington, na sessão anterior, também explicou é importante criar oportunidades na parte rural para evitar aquele modelo que as gerações, a nossa geração aprendeu. Estudar, fazer concurso e ir para a cidade. Então, a pressão, a demanda dos recursos na cidade acrescenta e a parte rural fica sempre esquecida na agenda de desenvolvimento. Então, eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas para os palestrantes. Eu vou começar com o Marcelo, do MMA. Eu tive uma fala e uma conversa com a Romélia. A CAF está participando muito nos investimentos com os municípios e os governos subnacionais. Sim, os nossos principais clientes no Brasil são prefeituras e estados. Temos o credenciamento para trabalhar a estruturar financiamento em nível federal, mas ainda não temos esse tipo de operações. Na questão, Marcelo, dos municípios, você pode explicar um pouco como é que é a governança das URADs, por exemplo? Quando o prefeito chega ao nosso escritório na CAF, o prefeito chega aí com a equipe, quero fazer rodovia, ou fazer um viaduto. Nós temos um colega, ele é de Ceará, e ele fala, nós sim fazemos um investimento no corpo, mas precisa também fazer um investimento na alma do projeto. Então, é uma questão integral, criar estruturas, trazer tecnologia social, tentar gerar emprego, mesmo que a geração de emprego não é um mandato municipal. Mas eu acho que seria bem bacana que no nosso modelo de financiamento, além da CAF, BID, Banco Mundial, as URADs pudessem estar nesse contexto. Só que aí, por exemplo, a gente teria um financiamento em capital, Recife, mas já a URAD pode ser uma prefeitura que está fora do nosso cliente, do Recife. E, com certeza, aquela prefeitura não tem capacidade de pagamento do Tesouro. Por conseguinte, não pode pegar empréstimo. Você teria... É uma pergunta difícil, que eu não tenho daí também nem ideia como a gente poderia trazer alguma solução. Mas qual seria a sua recomendação, alguma sugestão, uma reflexão de como tentar levar financiamento para as URADs, ou se ele continuará sendo um programa federal, com orçamento e repasse federal? Antes do Marcelo responder, eu queria... O Rafael Silveira vai precisar se ausentar. Eu queria que vocês aplaudissem o Rafael pela excelente apresentação. Agradecer de coração, como eu comentei anteriormente, esse painel só foi possível porque nós temos instituições parceiras, mas também amigos que estão na nossa rotina, no nosso dia a dia. Rafael, muito obrigada, gratidão. E eu convido Esdras. É que o Esdras vai subir aqui para responder as perguntas do Rafael. Ele trouxe, ele é previdente. Obrigada, Rafael. Bom, pessoal, desculpa eu ter que me ausentar, mas eu deixo aqui me representando o Esdras, ele é da nossa equipe, da nossa coordenação lá de Engenharias e Estudos, e ele foi o responsável. Ele talvez seja até, talvez não, com certeza é mais preparado do que eu para responder qualquer tipo de pergunta que possa vir. Ele acompanhou esse processo, ele acompanhou esse projeto desde o início. Obrigado, gente. Bom, em relação à sua pergunta,
É uma pergunta bem difícil e bem ampla para responder, porque dentro do escopo do governo federal, o que a gente faz é a entrega das unidades, das URADs, né? E estando sobre a batuta do ente municipal, a gente sabe que o município ele tem limitações orçamentárias muito grandes, ainda mais nessas regiões interioranas do Brasil, que a atividade econômica é pouca e a arrecadação, por consequência, também municipal, é ínfima. E o governo federal entra justamente para fazer essa intervenção, uma vez que o município não tem essa disponibilidade orçamentária. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, tendo o município essa dificuldade de manter após a entrega da unidade, a URAD foi planejada com base em tecnologias, como eu falei, locais e com mão de obra local. Então, a disseminação do conhecimento, os recursos para a manutenção dessa unidade, elas se encontram na própria comunidade. Inclusive, a própria tecnologia que é transferida é uma transferência para a comunidade local. Tem um ponto focal lá para cuidar dessas benfeitorias que são feitas naquele assentamento, por exemplo. Então, dentro do escopo da URAD, quando foi planejado, foi basicamente isso. Vamos trabalhar com tecnologias de baixo custo e fácil implementação e disseminar esse conhecimento para a comunidade local para não sobrecarregar o ente municipal. Obviamente, o ente municipal ele tem um ganho ali. Até um ganho da própria economia que está girando ali dentro do município dele. Então, o que a gente está trabalhando hoje é tentar disseminar essas tecnologias, gerar renda local e estabelecer alguma unidade produtiva ali para que essa unidade produtiva, ou por intermédio da associação daquela comunidade, ou por estabelecimento de critérios organizacionais ali com base em reuniões, eles peguem essa renda e revertam para a própria comunidade para a manutenção dessas URADs. Fundo Verde do Clima, como uma contrapartida ao empréstimo que um grande centro tomaria. Sim, porque faz todo sentido você fazer uma compensação do ponto de vista econômico num espaço que vai gerar bem-estar para quem está na cidade, com fundos de doação, com esses grants que estão aí para apoiar exatamente esse tipo de projeto. Então, essa é uma sugestão. Obrigado, concordo. Sim, então, aí a importância do desenho do programa de considerar a autossustentabilidade do programa. E aí também a relevância e importância do acompanhamento dos outros ministérios, das outras agendas, porque já o MMA leva aquela comunidade até certo ponto, mas se dá certo a mel, a questão das frutas, deveria ter um acompanhamento da agricultura. Então, nesse sentido, aí a próxima pergunta é para o Devanir, na questão dos PCAs. Eu gostei muito da colocação que o Devanir fez na questão de estradas ecológicas, porque acontece nas nossas sociedades, na nossa cultura, tem muita desarticulação entre os diferentes ministérios, embora que tenha um gabinete onde tudo deveria ser coordenado. Existem algumas recomendações. Você colocou uma foto aí, as estradas, elas geram muita impermeabilização e no final a água escorrega. É um modelo que não é sustentável. A ANA cuida do recurso hídrico. Tem outro ministério que tem a ver com a integração, com a rodovia, com as estradas. E o banco
chega para financiar o que o cliente pede. Nós temos, sim, salvaguardas ambientais e sociais, recomendações de boas práticas na questão de vulnerabilidade aos riscos climáticos. Mas você acha que, baseado nessas experiências, na ciência do balanço hídrico, a ANA teria um papel de colocar boas práticas? Olha, BID, não adianta, você não pode colocar um recurso aí de investimento se não considerou isso, isso, isso e isso. Ou seria tipo uma chamada da ANA para tipo a prefeitura, alguma diretriz? Você acha que esse é um papel da ANA ou prefere não entrar nesse polêmica? Bom, a experiência mostra que tudo que é imposto nem sempre resolve, né? Então, o Programa Produtor de Água, ele foi baseado numa diretriz o seguinte: o mais forte, o que ele tem de melhor é o arranjo institucional, é o envolvimento de produtores e os diversos setores na execução do programa. Então, no começo, lá na ANA, quando a gente discutia o Programa Produtor de Água, alguém dizia assim, mas nós vamos tratar de conservação do solo? O que a ANA tem que ver? Isso não é do Ministério da Agricultura? Nós vamos tratar de estrada? Isso não é... Mas nós fomos construindo parcerias e trazendo para dentro dos nossos projetos os setores que são responsáveis por isso. E mais do que isso, aproveitamos, como eu disse no início, até a parceria com o ICA e com o próprio Ministério, a capacitação de atores. Nós hoje treinamos operadores de máquina. Nós demos curso para treinar operador de máquina para ele desenvolver o trabalho lá no município. Então a ANA, ela não está financiando a recuperação da estrada, né? Ela está trabalhando pessoas para, com o recurso local, desenvolver uma ação que beneficie a bacia. Então, é nessa linha. Eu acho que não caberia a ANA normatizar, mas cabe a ela mostrar que, para ter água, né, é preciso ter condições de aproveitamento na bacia. Brasília passou por um dos maiores problemas recentemente, você deve ter acompanhado, nós tivemos racionamento aqui, tá? São Paulo teve isso. É muito fácil você dizer que não tem água porque não choveu. Agora, a minha pergunta é, quando chove, o que está acontecendo com a água que caiu? Eu fiquei triste esse ano quando eu vi o reservatório do Descoberto, que é o primeiro abastecimento de Brasília, ele verteu no dia 27 de dezembro do ano passado. Nós tivemos chuva em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Toda essa água passou pelo vertedouro e foi embora. Ora, essa água é a água que deveria ter sido poupada. Se nós tivéssemos práticas conservacionistas a montante do reservatório, essa água teria se infiltrado, alimentado o lençol e seria a poupança para um próximo ano que nós não vamos ter a chuva suficiente, porque isso é cíclico e vai acontecer. Então, cada vez mais as pessoas têm que se conscientizar disso, e aí envolve todo mundo. A agricultura tem que dar sua participação, mas não pode ser à custa do pequeno produtor. Não adianta eu fazer leis que ele não pode cumprir. Eu tenho que ajudá-lo a fazer aquilo que nós sabemos que é importante e que vai contribuir para o sistema. Aí quem paga? Quem paga é a sociedade, porque Brasília sabe o que custa ficar sem água. São Paulo sabe, as indústrias hoje que operaram com 40%, 50% no período do período crítico, sabe quanto de dinheiro perdeu. Então, nós precisamos fazer esse pacto, combinar essa coisa, ter um arranjo institucional forte para dar espaço para todo mundo trabalhar nessa questão e, a partir daí, você conseguir lograr esses resultados, né? E o programa tem sido exitoso nesse caminho. O exemplo, nós temos aqui em Brasília o Pipiripau, que abastece uma outra região de Brasília, nós estamos trabalhando lá há alguns anos, né? E o DR é o nosso grande parceiro. Ele viu, com um investimento pequeno da ANA, a gente fazer algumas estradas vicinais, ele viu o potencial daquilo e aplicou em todas as estradas que ele tem lá dentro. São milhares de quilômetros lá dentro. E, inclusive, até em asfalto, porque é comum as estradas asfaltadas construírem grandes canaletas
reunir a água e jogar num ponto com erosão. Então, eu acho que a mudança vem exatamente do arranjo, de todo mundo se enxergar ali dentro e se sentir importante na solução desse problema. E o produtor, sem dúvida, ele se orgulha de falar que ele é um produtor de água. Aí, na sequência, vamos continuar com o projeto de integração. Para mim foi um pouco, ficou difícil encontrar alguma pergunta, alguma provocação para vocês, porque o estudo ele é bem abrangente, ele é bem integral, e aproveito para parabenizar. Você participou já percebi que você participou do estudo. Ele traz a estimativa da tarifa. Da tarifa, vocês têm já uma estimativa de quanto que vai ou fica por conta da energia para o bombeamento. Tem uma estimativa da demanda, tem uma estimativa da geração, e eu acho que... Não, eu percebi o Rafael, ele estava um pouco pessimista da participação do setor privado, mas eu acho que tudo isso sinaliza positivamente o mercado. É um projeto de Estado, evidentemente ele vai além do governo, então acho que está no rumo certo. Se você pudesse, por gentileza, explicar um pouco aqui para o público que ficou aqui até o final, um pouco a estrutura do mercado da geração de energia. Porque o Rafael apresentou os diferentes cenários, alternativa 1, 2, aquela questão dos SPV, qual que teria um rendimento mais eficiente, mais ótimo. Mas se pudesse explicar brevemente como é que os cenários eles foram calculados, tendo em conta a estrutura de geração, transmissão, distribuição, geração. Sim, geração, já falei disso. E uma dúvida que eu fiquei, se nesse arranjo os estados teriam algum papel ou o Estado ele é simplesmente um consumidor tanto de água quanto da energia? Ou ele poderia participar do mercado de geração? Bom, boa noite. Até para fazer a introdução aqui às perguntas, né? Só para lembrar que esse estudo ele foi feito em 2018, né? Começou e terminou em 2018, nasceu aqui no IICA e deu muita repercussão depois, né? Inclusive ainda está sendo dando continuidade nesse estudo, de certo modo, pelo BNDES, que contratou um consórcio para ver a questão da operação do PISF e a possível geração de energia, usando esse estudo como subsídio, né? E, no caso, que eu acho que ele não pode falar tudo, mas, para deixar claro, o PISF, né, ele está no ambiente de contratação livre, né? Tem dois ambientes de contratação de energia no Brasil, né? É o livre ou o regulado. Normalmente, nossa casa é o regulado, né? A gente não negocia o preço de energia, apenas é o que está da distribuidora. No caso, o PISF não, ele está no ambiente de contratação livre. Ele pode comprar energia, negociar essa energia e procurar preços mais baixos dessa energia. No caso, quem faz essa contratação é a Codevasf, baseada na demanda de energia que cada estado coloca lá no plano de gestão anual, né? Mas tem certos, digamos assim, dificuldades, né? A Codevasf é uma empresa pública, ela não tem talvez assim, a mesma agilidade do mercado de energia. Ela tem que fazer licitação para comprar energia, às vezes dá só 3 concorrentes. Então, assim, acaba que é um ambiente que ele permite contratos diversos, né, bilaterais, mas eu acho que o PISF não está se apropriando ainda das benesses desse ambiente, né? Então, acaba que a energia fica cara, até porque compra energia ano a ano, né? Você não faz contrato de longo prazo. Então, isso também você embute o risco de ser órgão público, embute o risco de ser... Não risco, mas o fato de você comprar energia ano a ano, se fosse mais longo prazo, você conseguiria contratos melhores. Então, assim, essa questão de como deixar o preço da energia mais baixo para o projeto é algo que está sendo também estudado. Até, talvez, ser um plano de gestão anual, ser um plano de gestão trienal, ou alguma coisa assim, né? E, de qualquer maneira, assim, até o resultado desse estudo e o que demonstrou assim, o alto
valor dessa energia, né, foi visto com bastante interesse pelos estados, né, porque eles estão vendo uma possibilidade de baixar o custo dessa energia e, por consequência, baixar o custo da água que eles vão pagar, né. Isso pode até facilitar com que eles assinem os contratos, né, que não foram assinados ainda com a União. É uma dificuldade, né. E então, só que de qualquer maneira, ele ainda está sendo estudado a melhor maneira para poder fazer essa exploração de energia, porque o estudo ele focou, o objetivo dele foi ver opções de geração de energia na área do projeto, né, na área desapropriada. Ele não extrapolou, ele não incluiu aí a operação do projeto, né, que é a de adução de água, e também não viu assim possibilidades de quem for operar o PISF ser alguém que já tenha usinas de energia, né, que possa ir operar no mercado e se valer disso, né. Então tudo isso está sendo ampliado, né. Acho que é mais ou menos isso, né? Obrigado. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Romélia para fazer o encerramento. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, eu aprendi muito e pode ter certeza que a CAF poderia continuar em parceria tanto com o Instituto quanto com os parceiros e os palestrantes. Gente, eu agradeço imensamente todos vocês que estão aqui. Nós temos algumas perguntas, mas essas perguntas elas vão ser sistematizadas e depois elas vão ser devolvidas, dado o avançar da hora. E agradecemos nossos painelistas, agradecemos de coração mesmo, isso só é possível porque eles se dispõem, eles trabalham conosco, eles estão na nossa rotina e eles acreditam que o ICA vai dar conta de dar seguimento a todas essas iniciativas. Então, é uma via de mão dupla, de confiança. E agradeço imensamente ao Edgar, da CAF, por ter vindo, por ter contribuído e por somar-se a nós nesse processo. E, no mais, eu acredito que o evento tenha sido exitoso, que vocês tenham visto assim um overview, um panorama do pouco que nós podemos trazer aqui, porque a gente trabalha com muito mais que isso. E a intenção é uma pequena imersão para que depois a gente consiga aprofundar e se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos totalmente à disposição. Obrigada e parabéns a todos que estão aqui. Obrigada.